Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Deixa eu tomar aqui uma água. Mentira, é Coca-Cola. Só para dar uma hidratada, molhar a palavra. Vamos lá, a gente vai continuar a leitura aqui agora de O Conto da Aya, da Margaret Atwood, o capítulo 4, parte 2. Esta aqui é um pouco mais roliça do que eu. Seus olhos são castanhos, o nome dela é Orphan Glam. Isso é mais ou menos tudo que eu sei a seu respeito. Ela caminha com modéstia e gravidade afetadas, de cabeça baixa, as mãos enluvadas de vermelho, entrelaçadas na frente, com pequenos passos curtos, como um porco treinado andando sobre as patas traseiras. Durante essas caminhadas, ela nunca disse nada que não fosse estritamente ortodoxo. No entanto, nem eu. Pode ser uma verdadeira crente, uma aia, mais do que apenas o título. Eu não posso correr o risco. Até agora a gente não sabe ao certo o que é uma aia, por exemplo. A guerra está indo bem, diz ela. Louvado seja, respondo. Tivemos a bênção do tempo bom, que eu recebo com alegria. Derrotaram mais rebeldes desde ontem. Louvado seja, respondo. Não lhe pergunto como sabe. O que eram eles? Batistas. Tinha uma fortaleza nas colinas azuis. Eles os obrigaram a sair de lá. Louvado seja. Às vezes eu desejaria que ela apenas se calasse e me deixasse andar em paz. Mas estou faminta por notícias. Qualquer tipo de notícias, mesmo que sejam falsas notícias, devem significar alguma coisa. Chegamos à primeira barraca de controle, que é como as barreiras que bloqueiam trechos de estradas em obras ou escavações de esgotos abertas. Um obstáculo de madeira pintado num padrão de linhas cruzadas com listas amarelas e pretas. Um hexágono vermelho que significa parar. Perto do portão de passagem há algumas lanternas, que não estão acesas porque não é noite. Acima de nós, eu sei, existem holofotes, presos aos postes telefônicos, para serem usados em emergências, e há homens com metralhadoras nos abrigos de cimento armado, no alto de pilares dos dois lados da estrada. Não vejo as metralhadoras nem os abrigos dos pilares por causa das abas ao redor do meu rosto. Apenas sei que estão lá. Essas abas ao redor do rosto, para que isso, né? Que guerra é essa? Que rebeldes são esses? Uma série de perguntas que vão surgindo ao longo da leitura. Atrás da barreira, esperando por nós na passagem estreita do portão, estão dois homens com os uniformes verdes dos Guardiões da Fé, com escudo de armas nos ombros e nas boinas. Acho que já, em algum momento, a gente já usou o termo Guardiões, não me lembro se a gente já apareceu aqui pra gente, o termo Guardiões da Fé, com escudo de armas nos ombros e nas boinas, duas espadas cruzadas acima de um triângulo branco. Os guardiões não são soldados de verdade. São usados no policiamento de rotina e em outras funções sem importância. Cavar o jardim da esposa do comandante, por exemplo, ou são burros, ou mais velhos, ou incapacitados, ou muito jovens, exceto pelos que são olhos ocultos. Ele já viu aí que esses guardiões da fé não estão tão bem numa hierarquia que existe, a não ser quando eles são olhos ocultos, né? Estes dois são muito jovens. Em um, o bigode ainda é de fios ralos, no outro, o rosto ainda está cheio de espinhas. A juventude deles é comovente, mas sei que não posso me deixar enganar por ela. Os jovens são com frequência os mais perigosos, mais fanáticos, mais nervosos com suas armas. Ainda não aprenderam com o tempo sobre as coisas da vida. Você tem que ir bem devagar com eles. Na semana passada, mataram a tiros uma mulher, bem aqui. Era uma Marta. Estava remexendo em sua túnica em busca do passe e pensaram que estivesse apanhando uma bomba. Pensaram que fosse um homem disfarçado. Já houve incidentes desse tipo. Rita e Cora conheciam uma mulher. Eu as ouvi falando sobre o ocorrido, na cozinha. Estavam fazendo seu trabalho, disse Cora, mantendo-nos seguras. Nada mais seguro do que a morte, retrucou Rita, em tom zangado. Ela estava apenas cuidando de suas obrigações. Não havia necessidade de matá-la. Foi um acidente, disse Cora. Acidentes não existem, tudo acontece intencionalmente. Eu podia ouvi-la batendo as panelas umas nas outras, na pia. Bem, de qualquer maneira, alguém vai pensar duas vezes antes de explodir esta casa, disse Cora. Mesmo assim, retrucou Rita, ela trabalhava duro. Foi uma morte ruim. Posso pensar em piores, disse Cora. Pelo menos foi rápida. Você pode dizer isso, retrucou Rita. Eu preferiria ter algum tempo antes, sabe? Para botar as coisas em ordem. Os dois guardiões nos saúdam com uma continência, levando os dedos às bordas das boinas. Tais homenagens nos são concedidas. Espera-se que eles demonstrem respeito devido à natureza de nosso serviço. Pô, mas que serviço é esse que elas fazem? Não ficou muito claro ainda, né? Vamos seguir aqui. Apresentamos os passes tirados de nossos bolsos com um zíper nas mangas largas, e eles são inspecionados e carimbados. Um homem vai até o abrigo de concreto da direita para digitar nossos números no CompuCheck.
Ao devolver meu passo, o guardião do bigode cor de pêssego inclina a cabeça para tentar dar uma olhadela no meu rosto, levando um pouco a cabeça para ajudá-lo. Ele vê meus olhos e eu vejo os dele, e ele enrubesce. O rosto dele é comprido e triste, como o de uma ovelha, mas com olhos grandes e redondos de um cachorro, um spaniel, não um terrier. A pele é pálida e tem uma aparência delicada, pouco saudável, como a da pele sob uma casca de ferida. Apesar disso, penso em pôr a mão nela, naquela face exposta. É ele quem vira o rosto para o outro lado. É um acontecimento, um pequeno desafio às regras, tão pequeno a ponto de ser indetectável. Mas momentos como esse são recompensas que guardo para mim mesmo, como as balas que juntava e escondia, quando criança, no fundo de uma gaveta. Momentos como esses são possibilidades, minúsculos olhos mágicos. E se eu viesse aqui à noite, quando ele estivesse montando guarda sozinho, embora nunca lhe fosse ser permitida tanta solidão e permitisse que lhe visse para além de minhas abas brancas? E se eu tirasse minha mortalha vermelha e me mostrasse a eles, sob a luz bruxuleante das lanternas? É a respeito disso que devem pensar de vez em quando, enquanto estão de pé interminavelmente junto a esta barreira, pela qual ninguém passa, exceto os comandantes dos fiéis em seus longos carros negros de murmuradores, ou suas esposas de azul e filhas de véus brancos obedientes a caminho de salvamentos e de resavagâncias. O que é resavagância? É bom ver isso, né? Pensar nisso. Ou as rechonchudas martas de verde ou partomóvel ocasional, ou suas aias de vermelho a pé, ou às vezes uma caminhonete pintada de preto, com óleo alado em branco dos olhos, em branco dos lados. As janelas das caminhonetes têm vidros tingidos escuros, e os homens sentados nos assentos dianteiros usam óculos escuros, uma dupla obscuridade. Se você está aqui até agora, escreve aí nos comentários, resavagância. Não importa se você escrever errado, só escreve para me ajudar no engajamento. As caminhonetes são sem dúvida mais silenciosas que os outros carros. Quando passam, desviamos os olhos. Se há sons vindo de dentro delas, tentamos não ouvi-los. O coração de ninguém é perfeito. Quando as caminhonetes pretas chegam a um posto de controle, são recebidas com acenos para passar direto sem nenhuma pausa. Os guardiões não quereriam correr o risco de olhar para dentro, de revistá-las, de duvidar da autoridade delas. Não importa o que pensem. Se é que pensam, não é possível dizer só de olhar para eles. É mais provável, porém, que não pensem em termos de roupas descartadas, jogadas na grama. Se pensam em um beijo, devem então pensar imediatamente nos holofotes se acendendo, nos tiros de carabina. Em vez disso, pensam em cumprir seu dever e serem promovidos a anjos, e em possivelmente ter permissão de se casar. Então, se forem capazes de ganhar poder suficiente e viver até ficarem velhos o suficiente, de serem aquinhoados com uma aia só deles. Estiver vendo? Pelo jeito, será que aia é a mulher concedida a alguns homens que conseguem isso por direito, por mérito? Não sei. O de bigode abre o pequeno portão de pedestres para nós e recua um bocado, postando-se bem longe de nosso caminho, e passamos. Enquanto nos afastamos, sei que estão nos observando, esses dois homens que ainda não têm sequer permissão para tocar em mulheres. Eles tocam com os olhos. Eu remexo um pouco os quadris, sentindo a saia vermelha rodada balançar ao meu redor. É como dar uma banana quando se está atrás de uma cerca ou atiçar um cachorro com o osso mantido fora do alcance. E sinto-me envergonhada de meu comportamento, porque nada disso é culpa desses homens. São jovens demais. Então descubro que afinal não estou envergonhada. Aprecio o poder de um osso de cachorro, passivo, mas presente. Espero que fiquem de genitália dura, para não falar o que está aqui, a nos verem e que tenham que se esfregar contra as barreiras pintadas às escondidas. Eles sofrerão mais tarde, à noite, em suas camas de regimento. Agora não dispõem mais de quaisquer meios para dar vazão, exceto por si próprios, e isso é um sacrilégio. Não existem mais revistas, não existem mais filmes, não existem mais substitutos. Só eu e minha sombra se afastando dos dois homens que se perfilam rigidamente junto a uma barreira de estrada, impedindo um caminho, observando nossas formas que se distanciam. Beleza? Fazer o seguinte, galera. Se você ficou aí até agora, mesmo se você já tiver comentado resavagância, comente aí guardiões, certo? Em breve vamos continuar aqui essa saga da leitura de O Conto da Aia. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.